Vamos lá ler a Bíblia, porque a primeira coisa mais importante que a gente faz aqui é ler a Bíblia. João, capítulo 12 e versículo 12. A gente vai ler juntos. Um texto muito importante, porque ele vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal. João 12, 12 diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o rei em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenham medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem num jumentinho. Acho que vou precisar de uma ajuda aqui no microfone. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. E eu quero que você pense, leia comigo de novo. E se você tiver uma caneta, marque aí na sua Bíblia. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara sinal tal milagroso, foram ao seu encontro, e assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como todo mundo vai atrás dele. É maravilhoso esse texto, ele já me empolga só de ler, quanto mais quando você começa a estudar. A gente vê que o capítulo 12 começa contando a última semana de Jesus na terra. E se você gostar de números, eu vou dar alguns números. Os números e os eventos que acontecem nessa semana são muito significativos. Quando a gente vai ver os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros 4 livros da segunda parte da Bíblia, se você ainda não está muito conectado com ela, metade do livro de João é dedicado à última semana de vida de Jesus na terra. 2/5 de Mateus é dedicado a ele, 3/5 do livro de Marcos e 1/3 de Lucas. Todos os evangelhos falam muito sobre essa última semana de Jesus. Então o que a gente está começando nessa semana não é só por acaso, para ter uma história, mas é realmente a parte mais significativa da história de Jesus. De 85 capítulos, se a gente pegar todos os evangelhos que tratam dos 3 anos e meio da vida de Jesus, 29 são da última semana. Você entendeu que é importante? É importante você estar conectado com tudo que vai acontecer essa semana, com cada mensagem, com cada devocional. Quem aí vai se comprometer a não perder nenhum devocional daqui até o próximo domingo? E esse é então o domingo de Ramos. Por quê? Porque acontece o que a gente acabou de ler. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Nós consideramos hoje o domingo de Ramos, porque nesse dia as pessoas colocaram palmeiras para dar bem-vindo a Jesus que chegava. Mas também é o 10 de Nissan, que é a data que as famílias judias selecionavam o cordeiro sacrificial para a Páscoa. É a primeira e a única vez que Jesus se apresenta como rei e se apresenta como cordeiro de Deus, mas é a semana da Páscoa. Então não é por acaso que acontece literalmente no mesmo espaço cronológico. Jesus precisava cumprir, de acordo com a festa judaica, a presença dele precisava chegar do mesmo jeito. Você consegue entender que Deus não se atrasa, Ele não se adianta, Ele tem um timing correto. Se você chegou aqui, esse é o timing correto para você chegar. Ah, mas é que era. Não, não era. Tem um jeito, tem um dia. Tem um momento que a semente que você plantou vai dar fruto. Porque quem é fiel para cumprir é aquele que prometeu, não é você. E a semana da Páscoa, que é muito importante, Páscoa é da palavra Pessah, que significa passagem. E ele tem 3 lugares primeiros importantes a gente pensar. A primeira coisa é a passagem de Deus pelo Egito, quando ele vai tomar todos os primogênitos e só aqueles que têm o sangue na porta. Aí a gente vai ter que... Não vou lá atrás, mas depois você procura. Quem tinha o sangue na porta, o anjo da morte não passava. Aquele menino ficava vivo. A segunda coisa, que a segunda celebração de Pessah é a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Nós vamos para Israel agora, falta pouco. E nós vamos ter a oportunidade de ver ali o que está acontecendo.
O povo está num desafio, ele é desafiado, tem um novo lugar para entrar e ele não pode, mas Deus abre aquela porta. Então o povo celebra isso também. E ele também celebra o fim da escravidão e a passagem da escravidão à liberdade. Ou seja, tem muita coisa importante na história de Israel que tem que ser celebrado na Páscoa. A Páscoa não era um evento qualquer. Era um dos eventos que os judeus se preparavam para estar em Jerusalém. Existiam algumas festas, mas essas... era uau, nós vamos para lá, a gente precisa estar lá. Olha a grande celebração, tipo hoje, olha o culto azul. A gente precisa estar lá, a gente vai ver o que Deus está fazendo. E a gente vê que esse momento trouxe muita gente. Mas muita gente mesmo. Flávio Joséfo é um historiador judeu e ele fala que provavelmente 256 mil cordeiros foram sacrificados nessa data. 250 mil cordeiros significa mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, porque cada cordeiro era por família, mais ou menos 10 pessoas na família, quer dizer, é muita gente. Jerusalém é pequenininho, e deixa eu contar, né? Não tinha hotel, não tinha Ibis para ir, e nem Ritz-Carlton. Era todo mundo na rua onde desce, todo mundo abria a casa, todo mundo entrava, e todo mundo está lá, e Jesus fala assim, agora eu vou entrar. Agora eu me apresento. Só que... é muito lindo, porque do que eu estava falando da cronologia, ela também se cumpre quando a gente vê que ele é o cordeiro que vai ser apresentado. Porque é nessa data, no 10 de Nissan, que o povo tinha que escolher o cordeiro que ia ser entregue no altar. Então Jesus se apresenta como cordeiro de Deus na mesma data. E eles falam, opa, tem algo aí. Era muita gente. Era muita gente. Jesus decide se apresentar publicamente. O versículo 12 a gente vai ver que ele entra em Jerusalém. E tinha muita gente atrás de Jesus. Por quê? Porque ele era controverso, mas ele era popular. Ele não fazia grande... As pessoas da elite religiosa não gostavam dele não, porque ele confrontava. Mas o povo amava Jesus. E a conversa que vai no povo é a que chega, não é? A gente acabou de ler que o que aconteceu? Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Lázaro tinha ficado 4 dias morto. Quer dizer, não tinha jeito. Não tinha mais como humanamente ter uma explicação. A gente gosta de explicação humana. Não tinha mais como. E Jesus ressuscita Lázaro. Ainda tem aquela história do time de vamos falar de novo? Tem alguém aqui está com problema de tempo, gente. Falando que Deus está atrasado, porque Deus vai falar de novo para você. Não importa se fazem 4 dias. Não importa se parece que o deadline já acabou. Quando Deus fala, ponto, aconteceu. Entendeu? Não sei para quem que é. Se você está com problema de tempo, o Senhor está falando específico para a gente. E as pessoas comuns amavam Jesus. Então elas pegaram as folhas de palmeiras e colocaram no chão para saudar. E Jesus vai entrar. E elas falaram o Salmo 118, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. E Hosana significa salva-nos. E eles estavam, uau, chegou o que vai nos salvar. Mas vou contar uma coisa para você. Como povo, não sei você, eles estavam interessados nas bênçãos próprias. Na real, eles estavam esperando um salvador político, um salvador econômico, o cara que ia resolver o problema deles. Eles não estavam esperando um salvador dos pecados, porque aí tinha uma, né, sendo pecador assim. Não, você precisa resolver minha vida aqui. E é isso que eles estão esperando quando Jesus entra na cidade. Eles estão esperando um salvador político. Mas Jesus aparece como um salvador espiritual. E eles vão ficar desapontados porque a primeira vinda de Jesus, que é essa que a gente narra aqui, ele vem para salvar a gente da morte e do pecado. Mas a segunda ele vai pôr ordem na casa. Quem está pronto aqui esperando a segunda? Eu estou esperando a segunda vinda de Jesus, gente. Eu estou esperando que ele chegue para pôr ordem na casa e para falar, acabou. Porque assim, melhor não vai ficar. Só quando ele chegar. Então é isso que está acontecendo nessa passagem. Vocês verem como a Bíblia é maravilhosa? Vocês também se apaixonam? Você fala assim, está tudo escrito lá. A multidão olhou para Jesus como um salvador político, como um salvador nacional, mas ele, na verdade, vai desapontar eles. E sabe como a gente percebe que eles ficaram desapontados? Porque esse mesmo povo que estava ali, bendito é o nome do Senhor, é o mesmo povo que está na cruz. É o mesmo povo que está, crucifica-os. Crucifica-o. Será que a gente não está fazendo isso às vezes com Deus? Vem, é o meu Salvador, contanto que resolva todos os meus problemas. Aí quando ele não resolve,
Porque ele não veio para resolver seus problemas, ele veio para salvar você do inferno. Sorry se eu estou sendo um pouco... mas se você não me conhece, você vai me conhecer. Não dá para passar açúcar no que Jesus fez na cruz. Ele veio para nos roubar do inferno. Então a gente estava morto, a gente ia morrer. Aí ele vem e nos salva do inferno. Mas resolver os nossos problemas? Muitas coisas que a gente está vivendo são responsabilidade nossa. Conta para ninguém. E sabe o que acontece? Jesus, como ele é controverso, as pessoas estão esperando que ele faça a coisa, ele fala, não vou fazer do jeito que vocês esperam, porque vocês acham que eu venho para fazer guerra, mas eu venho para fazer paz. E como que ele comunica isso? Porque tudo é sobre comunicação, concorda? Como é que Jesus está falando para as pessoas? A lei diz, ou a tradição, não a lei, a tradição diz que quando um rei entrava num lugar e se apresentava para a guerra, ele ia em cima de um cavalo. Imagina ele lá, imponente, em cima de um cavalo, ele já estava dizendo para o povo, eu estou chegando e eu estou chegando para a guerra. Inclusive, se a gente olhar lá em Apocalipse, a gente vê que Jesus volta em um cavalo. Posicionado, eu estou para a guerra, vou pôr ordem aqui. Mas quando Jesus entra na entrada triunfal ali, quando a gente lê aqui em João, quando Jesus vai entrar a primeira vez, se dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus, ele entra num jumento, porque era assim que os reis entravam nas cidades para se apresentar quando eles queriam paz. Quem aí precisa de paz? Quem precisa que o Rei dos Reis entre montado num jumentinho na vida e diga, eu quero o Rei dos Reis que me traz paz? Essa é a resposta de Jesus. É isso que ele está falando. Ei, eu não vim aqui para fazer guerra, só para resolver os seus problemas. Eu vim aqui para dizer, eu sou o príncipe da paz. E ele, quando ele faz isso, é a demonstração do caráter do reino dele, porque o reino de Deus é de paz, não é de guerra. Então tudo que você ouve de guerra, falando em nome de Deus, não é reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de paz. Já chegará o tempo em que Jesus volta para pôr ordem nas coisas. Agora, o reino dele é de paz. E o versículo 16 é onde o Senhor me agarrou aí, porque quando eu comecei a pensar, e quando você vê um culto tão especial, preparado com tanto detalhe como esse, talvez você pense, nossa, sei lá, eles pensaram essa semana, mas são semanas que a gente sonhou, que a gente orou, que a gente se preparou, muitas, dezenas de pessoas oraram por esse tempo, se prepararam para isso acontecer, e eu lembro da primeira reunião, e eu falei assim, alguma coisa veio no meu coração, e eu falei, o Senhor falou, eu vou te falar o que é. E eu comecei a pensar o que era. O que é que Deus vai querer falar então com a gente no Domingo de Ramos, e o que tem a ver o Domingo de Ramos com o culto azul, e aí eu olhei o versículo 16, que está escrito, os discípulos não entenderam isso. Aí eu fiquei pensando quantas vezes Deus está fazendo as coisas e eu não estou entendendo. Mas ele não está falando assim, o povo todo não entendeu. E fala assim, o texto diz assim, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Quer dizer, logo que Jesus estava fazendo isso, Jesus entrou, aí tem as palmas, daí daqui a pouco ele pega o jumentinho, ainda com o jumentinho. Os discípulos falam, não estou entendendo nada. Jesus, mais uma vez, o Senhor está pondo aqui uma interrogação na nossa cabeça. E não é o povo, eram os discípulos que andavam com ele. Os caras estão todo dia com ele. 3 anos e meio andando com ele, dormindo com ele, comendo com ele, descansando com ele, vendo ele fazer milagre, mas eles não entenderam isso. E esse versículo é onde eu quero que a gente pare para pensar. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que Jesus veio para cumprir a palavra que já tinha sido dita. A gente está estudando no Vidacov, cadê a mulherada do Vidacov? Fazer uma propaganda. Os atributos de Deus. E um dos primeiros que a gente falou, acho que foi o primeiro, é eterno. Ele estava, ele está e ele estará. Ele é dono do tempo, ele não se limita ao tempo. Então, Jesus vem para cumprir e fazer verdade a palavra que já estava dita lá. No Salmo 118, ele falou que ia acontecer. Em Zacarias 9:9, essa expressão de não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Jesus estava cumprindo aquilo que já estava escrito.
Inclusive, quando o diabo vai tentar Jesus, Jesus não fica gastando saliva ali, eu vou te dar uns argumentos. O que Jesus fala para ele? Está escrito. Mas Jesus, está escrito. Mas está escrito. Como que está aí seu conhecimento do que está escrito? Será que quando alguém vem confrontar as suas ideias ou os seus posicionamentos, você fala assim, não, deixa eu tentar te explicar. E por que você não usa assim, ó? Está escrito. Isso aqui está à disposição nossa. Minha e sua. Está a minha e a sua disposição. Será que você está tentando usar argumentos pessoais para tentar convencer coisas que a palavra não te pede para defender? Use está escrito. E quando eu vejo isso, eu fico pensando que o está escrito é algo que Deus, Ele fala que todos os meus dias estão escritos também. E aí eu fui lá no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então o que acontece comigo hoje não é novidade para Deus. Ou é? Será que quando um bebê nasce, Deus fala, ih, deu ruim no DNA? Será? Será que Deus se assusta num diagnóstico? Ele fala assim, ih, ô anjo, falhamos aqui. Ou será que a gente tira essa parte para todo mundo que é neuroatípico? Tira essa parte. Não, porque está errado, deu alguma coisa errada. Não deu errado, deu a vontade preciosa de Deus, que é eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. E você diga, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Porque Ele disse que todos os dias, os meus dias estão escritos, todos os dias, de todas as pessoas, independente de como ela pensa, como ela anda, como ela fala. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, vou dar um spoiler para vocês. Eu não sei se existe. Mas se você conhecer alguém, a partir das próximas semanas, nos procurem. Nós teremos tradução para a linguagem de sinais brasileiras. Glória a Deus. O Senhor nos preparou já uma pessoa para fazer tradução em linguagem de sinais brasileira, tá? Libras. Por quê? Porque nós vamos comunicar o Evangelho. Mas o Senhor não se surpreende com isso, porque todos os dias estão escritos. Então, quando a gente começa andar nessa jornada de falar assim, mas será que não era sofrimento demais para Jesus? Mas como que é? Se os discípulos estavam andando com Jesus, como que eles se tiveram dúvidas? Eles viam o milagre de perto. Eles tinham sido chamados, lembra? Eles foram chamados, eles aceitaram os chamados, eles participavam dos milagres. Mas muitas coisas não faziam sentido. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi desafiada na sua fé? Você já foi desafiado na sua fé? Quando as coisas saem do seu controle, será que ter dúvidas é contra a fé? Será que você se sente mal de duvidar porque você não entende o que Deus está fazendo? A dúvida não é o oposto da fé. A incredulidade é o oposto da fé. Tim Keller escreveu algo muito interessante, eu vou ler para vocês, eu quero que você preste atenção. Uma fé sem dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos. As pessoas que tranquilamente passam pela vida demasiado ocupadas ou indiferentes para fazer perguntas difíceis por que creem naquilo em que creem, ficarão indefesas frente à experiência de uma tragédia ou com as perguntas probatórias de um cético inteligente. A fé de uma pessoa pode desmoronar quase da noite para o dia se ela houver deixado de ouvir pacientemente as suas próprias dúvidas ao longo dos anos. Dúvidas que só devem ser descartadas após uma longa reflexão. Quando eu li isso, eu me senti assim. Porque por muitas situações eu não entendi o que Deus estava fazendo. Por mais que eu cresce que Ele era soberano, e eu creio que Ele é soberano, isso não está na minha dúvida,
Mas muitas vezes é difícil não ter a resposta para alguém que é uma pessoa inteligente que está te respondendo. Está te perguntando, não é? Talvez só eu passei por isso. A forma mais forte de fé é aquela que lutou contra a dúvida. E a Bíblia tem exemplos disso. Eu amo como a Bíblia é a resposta para a gente. Eu amo como a Bíblia deixa claro que pessoas imperfeitas, quando andam com Deus, têm a sua vida transformada. Porque isso que a Bíblia é. A Bíblia é a história de milhões e de muitas, contando ali o povo todo do Egito, muitas pessoas diferentes que duvidaram, que tiveram questionamentos, que tiveram erros, mas que têm uma direção. Pessoas como eu e como você. E eu quero que você pare em 3 personagens para mim. Eu vou tentar correr, para não passar o tempo. Mas a primeira coisa está em Marcos 9:21, que conta de um pai que tinha um filho que estava doente. Ele não sabia o que fazer com aquela criança. E o texto diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-los, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Esse homem faz uma pergunta, ele faz um pedido para Jesus. Ele fala: eu não estou conseguindo crer. Me ajuda. Será que tem áreas da sua vida que está difícil continuar crendo? Que está difícil? Ele chegou, ele estava conversando com Jesus, falando: se der, sabe? E Jesus responde para ele que ele vai ser. Jesus foi auxílio, o menino foi liberto e mudou a história. Mas ele pegou essa dúvida e ele foi conversar com Jesus. Ele fez essa oração: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A segunda conversa que a gente tem, a segunda pessoa que fala isso, é uma pessoa que talvez você nem pensou e nem prestou atenção que ele foi incrédulo em algum momento, que é João Batista. João Batista em algum momento falou: peraí, vamos ver se está tudo certo. Mateus 11:11 diz assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando a gente olha João Batista, a gente fala: João Batista não podia duvidar. João Batista é aquele homem cheio do Espírito Santo antes de nascer. Ele deu a voltinha na barriga da mãe dele, lá da Isabel. Ele é o homem que saiu do deserto anunciando que o Messias está vindo. Ele batizou o Filho de Deus. Ele viu a pomba vir na cabeça de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus e, no entanto, no final da vida dele, ele fala: és tu aquele que estava para vir ou a gente devia esperar o outro? Será que no seu caso não é sobre incredulidade, mas você já viu tanto e não viu ainda a coisa se cumprir que você ainda está falando: será que é tu mesmo? Será? E eu acho lindo que a resposta de Jesus não é assim: que horror, João Batista. Pelo amor de Deus, não era para você estar fazendo isso agora. O que ele fala para João Batista é assim: ele fala para os discípulos: vão lá e contem o que vocês já viram. Contem os milagres que estão acontecendo. Vai lá, senta na mesa dos teus amigos e deixa que a palavra de Deus que está transbordando no seu coração saia ali na mesa. Senta lá na mesa de alguém, conta para alguém o milagre que você está vivendo, conta a transformação que você está vivendo, conta que você era cego, agora você enxerga, que você estava perdido e agora você foi encontrado. Essa é a resposta de Jesus. Jesus não pune João Batista de falar assim: ai, João Batista, eu não acredito que nesse momento você está vindo com essas perguntas. João pediu uma confirmação. E Jesus ficou feliz em dar a confirmação.
E o terceiro é um personagem interessante. Porque ele talvez se conecte comigo e com você que gosta de pensar e gosta da coisa lógica. Fala, é muito bom, eu me sinto bem, eu gosto assim, a energia é boa. Eu gosto de lá, as pessoas são felizes, elas te tratam bem. Se você é visitante, espero que você tenha sido tratado bem, que você se sentiu acolhido. Mas Tomé faz uma pergunta. Ele é cético em algumas coisas, ele precisa de provas. Porque as ressurreições não eram uma coisa comum de acontecer, como não são hoje. Por isso que eram milagres. E ele era racional e inteligente. E ele falou, eu preciso de algo que sustente para eu contar para as pessoas. Eu preciso de uma prova. Tem prova? E quando Jesus aparece a Tomé, Jesus não fala para ele, nossa, que vergonha, seu ceticismo. Que horror você não acreditar em mim. Sabe o que Jesus falou para ele em João 20, 27? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão aqui e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus mostrou as evidências a Tomé. Jesus não desprezou Tomé, porque na inteligência dele ele falava assim, eu não consigo acreditar se você não me mostrar prova. Eu não consigo. Será que tem alguém aqui que já passou por esse lugar, ou está passando hoje nesse lugar? Eu preciso de provas, Deus. É muito bonito ver, mas eu não tenho certeza. E a gente vai andar pela palavra, e aí eu fui pensando em várias outras situações em que eu vi isso acontecer. Pedro andar sobre as águas. Os discípulos, quando encontraram Jesus falando com a mulher samaritana. Quando Jesus parou para ir conversar aí na casa de Zaqueu. Quantas vezes os próprios discípulos que andavam perto de Jesus falaram assim, Jesus, não acredito. Não acredito, Jesus. Não faz sentido para mim. Eu e você passamos por dias de dúvida. Eu e você passamos por momentos que a gente fala, será que isso tudo é verdade? Será que a palavra que eu recebi há tantos anos atrás vai se cumprir? Será que ele realmente conta os meus dias? Será que o que está acontecendo comigo hoje não surpreendeu Deus? Ele falou, então essa parte aí eu não sabia que ia acontecer. Eles não sabiam, eles não entendiam o que ia acontecer. Mas sabe quando eles entenderam? A resposta está lá no mesmo versículo 16. O texto diz assim, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram dessas coisas, estavam escritas a respeito deles. E lhes foram feitas. Há muitas coisas que talvez hoje não façam sentido. Mas quando Jesus for glorificado, quando Ele começar a ter lugar na tua vida, quando Ele for colocado no alto, quando Ele for o Rei da Glória na sua vida, as coisas vão começar a entender. A gente muitas vezes se sente, como é que eu não posso duvidar? Mas hoje eu quero te dar uma palavra de ânimo. Pegue as suas dúvidas e leva ela para o lugar certo. Todas essas pessoas pegaram as dúvidas delas e falaram assim, se podes, cura. Eu não estou conseguindo, me ajuda na minha incredulidade. Se for possível, se der, cura meu filho. Será que o Senhor se importa com meu filho a esse ponto? Será que o Senhor se importa com a minha situação financeira? Será que o Senhor se importa com o meu diagnóstico de uma doença? Será que o Senhor se importa com o meu documento? Será que o Senhor se importa com o meu futuro? Será que o Senhor se importa com o futuro dos meus filhos? Será que o Senhor se importa com a minha vida do que vai acontecer? Será que o Senhor se importa? E Ele fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Eu quero não corrigir você na tua pergunta e na tua dúvida, mas direcionar você a põe a tua dúvida no lugar certo.
leve hoje as tuas dúvidas até Jesus. Porque talvez você esteja colocando a pergunta para o lugar errado. Para onde você tem direcionado as tuas dúvidas a respeito do Cristo? Para Ele ou para longe dEle? As tuas dúvidas a respeito das coisas e como Deus faz as coisas tem te levado a falar com Cristo? Ou tem te colocado com pessoas que te afastam dEle? Porque a mesa que você senta muda tudo em relação à solução das tuas dúvidas em relação a Cristo. Na mesa de Cristo tem resposta, mas fora dela tem perdição. As suas dúvidas têm te levado aonde? Por que eu tenho que desenfrentar tal desafio? Será que Deus não se preocupou que esse desafio seria pesado demais para mim? E não só familiares de crianças atípicas ou famílias atípicas sentem isso. Mas eu e você, em determinadas situações, podemos ter pensado: por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu estou tentando fazer tudo certo, por que acontece comigo? E uma vez, numa mesa com irmãs, alguém deu esse testemunho, e esse testemunho mudou minha vida. Esse testemunho é da Sabrina e do Felipe, que estavam agora há pouco ali na tela. Eu pedi para a Sabrina escrever, porque eu quero ler na voz dela. E ela falou assim: após o segundo diagnóstico, em uma conversa com o Felipe, pensamos: por que com a gente? Por que nós? Depois de 2 dias, Deus falou no meu coração: por que não eu? Por que não nós? Não somos melhores ou piores. Deus nos abençoou sendo pais do Levi e do Luca. E eu entendi que o privilégio de um amor extraordinário é para poucos. Seremos instrumentos para unir forças contra o preconceito nesse mundo incompreensível. Talvez você se pergunte: por que eu? Por que para mim? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que esse abuso veio em mim? Por que esse desprezo aconteceu comigo? Por que foram preconceituosos comigo? Por que essa doença veio na minha família? Por quê? Por quê? Por que eu? E hoje a resposta do Senhor, e eu vou me abraçar a resposta que Deus deu para a Sabrina e para o Felipe: por que não você? Quando você leva a pergunta para o lugar certo, Ele te responde com um derramar extraordinário de amor para falar: comigo você supera isso, comigo e em mim você está capaz, você será capacitado. E João Jesus falou assim: sabe o que acontece? Se você não estiver na videira, você vai morrer, porque sem mim nada podeis fazer. A base da nossa fé tem que ser algo muito simples, mas que muitas vezes a gente é negligente em lembrar: que Deus é bom. Repete: Deus é bom. Deus é bom. Talvez seja uma das frases que a gente mais ensina a criança quando ela é pequena. Deus é bom. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Quando a verdade de que Deus é bom está gravada no meu coração, ainda que a figueira não floresça, ainda que, põe o seu ainda que aí, ainda que, eu me alegrarei no Senhor. A Madre Teresa diz assim: a raiz de todo pecado é a desconfiança de que Deus não é bom. Porque quando você acha que talvez Deus não seja bom, você começa a fazer as coisas. Você põe a mão onde Deus falou para não pôr a mão.
Você toca na árvore que Deus falou que não era para tocar. Você mexe e remexe em coisas que Deus falou, não vai. Esse é o grande problema da humanidade. Achar que Deus não é bom. Foi isso que fez Adão e Eva pecarem. Porque eles ouviram uma vozinha. Ah, se ele fosse tão bom, ele deixava você saber de tudo. Sabe? Tem coisas que não é para você saber. Para de ficar remoendo o passado. Querendo fazer coisa para voltar lá, para resolver seu passado. Em nome de Jesus, é a partir daqui para frente, em Cristo, todas as coisas são novas. Eu não preciso remexer passado. A Bíblia inclusive fala para mim, não remexa, não vai lá. Não é para ir lá. Eu faço todas as coisas novas. Mas eu preciso sair daqui. Eu quero que você saia daqui com a convicção de que Deus é bom. E para terminar, eu prometo. Salmo 25:8. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Se você está se sentindo aqui, você falou, eu preciso de Jesus. Eu sou pecador, eu quero viver isso. Ele está te mostrando o caminho. E hoje é noite de salvação para você. Salmo 105 diz, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. E agora eu quero ler com vocês. Eu vou pedir para eles colocarem o Salmo 23 aí. E nós vamos ler junto. Eu quero que você declare, para a gente terminar. Porque a gente, às vezes, nosso ouvido precisa ouvir a declaração da palavra. Declare a palavra em voz alta. Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.